Eu creio num Deus de milagres. E já vivi tantos milagres até aqui. Posso hoje me lembrar de tantos milagres que o Senhor já realizou na minha vida. A Igreja Angelim Teresina é um milagre de Deus. A minha vida é um milagre de Deus. Minha mãe conta que ao nascer eu tive alguns problemas de saúde e com poucos meses fui internado. E a minha família ainda não servia a Deus, mas todos ficaram muito preocupados e oravam. E algumas tias e alguns tios já começavam a imaginar que provavelmente eu fosse morrer, mas Deus tinha planos diferentes para mim, e pela graça de Deus, eu estou aqui. Ana Vitória, minha primeira filha, quando nasceu, ela tinha um sopro no coração, e a mãe, já pediatra, muito preocupada, falava comigo que isso poderia ser um risco muito grande para o futuro de Ana Vitória. E nós então fizemos um jejum e orávamos e nos consagrávamos pedindo ao Senhor que realizasse um milagre e que aquele sopro, aquela má formação no coração de Ana Vitória fosse embora rapidamente, para que ela tivesse uma vida saudável e pudesse servir a Deus e viver a vida dela de forma abundante, plena. E depois de alguns meses, Flávia refez os exames e aquele sopro já não estava mais ali. Ana Vitória havia sido curada, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. A palavra diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque Deus sabe que a nossa fé muitas vezes é frágil, e quando a nossa fé é frágil, atacada por circunstâncias inesperadas, nós podemos nos abalar, como aqueles discípulos dentro do barco com Jesus. Imagina, quantos milagres eles já não tinham visto, quantas profecias eles já não tinham visto se cumprir em Jesus, quantos sinais e maravilhas Pedro, Tiago, João e todos os outros não tinham visto sido realizados por Jesus. E agora eles olhavam uns para os outros tremendo: nós vamos morrer, essa tempestade vai acabar com as nossas vidas. E aí então foram chamar Jesus. Jesus vem e silencia o vento e acalma o mar, e diz para eles: homens de pequena fé, quantas vezes eu vou ter que fazer milagres para vocês entenderem quem eu sou, para vocês entenderem que eu estou acima das circunstâncias? E se a sua fé, meu irmão, minha irmã que me assiste nessa noite, está fundamentada nas circunstâncias, então você será uma pessoa de ânimo dobre. E o apóstolo Tiago diz que não podemos ter ânimo dobre, que a nossa fé não pode ser como as ondas do mar, lá em cima ou lá embaixo. Se as coisas estão dando certo para mim, então Deus é comigo. Se algo deu errado, aonde está Deus? Deus está no lugar onde sempre esteve. Deus está no trono, e Ele continua sendo um Deus de milagres. E eu quero nessa noite te convidar a colocar a sua fé nesse Deus, que é uma rocha. Deus tem muitos nomes na Bíblia, e um dos nomes dele é a rocha da nossa salvação, porque nele não há variação. A rocha é firme, o mar bate e volta, e não consegue mover a rocha. E Deus é assim. Deus está no trono, e já vieram muitas ondas contra Ele, mas a palavra conta que Ele permanece no trono. Quando Isaías, profeta de Deus, pôde entrar na sala do trono e ver Deus, o livro de Isaías capítulo 6 conta que ele viu Deus no trono, e as orlas
das suas vestes enchiam o templo. E os serafins não estavam preocupados. O que será de nós? Até quando Deus estará no trono? Até quando Deus será vencedor? Não. Os serafins olhavam uns para os outros, assombrados com a glória de Deus. E Isaías ouviu eles declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aquela visão revelava para Isaías que de geração em geração Deus continua no trono, e Deus é um Deus de milagres. Essa noite eu profetizo na sua vida, será uma noite de milagres. Antes de começar esse culto, o Espírito Santo de Deus falava comigo. Tem algumas pessoas que precisavam de uma resposta hoje. Algumas pessoas que precisavam de um milagre hoje. Isso é uma noite de milagres na sua vida, meu irmão, minha irmã. O milagre, segundo Paul Yang-Cho, é a suspensão das leis comuns e a intervenção de um poder natural. O milagre é quando Deus paralisa a lei comum e intervém com o sobrenatural. Ou seja, te disseram que tem morte por aí, e Deus te enche de vida. Te disseram que é impossível vencer essa dificuldade. Então algo sobrenatural intervém e abre uma porta que nem você imaginava, para te levar a um lugar de vitória. Esse é o nosso Deus, aleluia. O que seria de nós se não fossem os milagres de Deus? O que seria de nós se Deus não fosse um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que abre portas no meio do deserto, um Deus que instala mananciais no meio do deserto? Deus muitas vezes leva o seu povo ao deserto, leva. O povo de Israel passou 40 anos, mas Deus nunca desampara, mesmo no deserto. A palavra diz que havia uma nuvem de fogo aquecendo o seu povo. Havia uma coluna de fogo, perdão. E essa coluna aquecia o povo do frio do deserto. E durante o dia, uma nuvem de glória. E sabemos da história do maná, das codornizes e tantas manifestações, milagres, sinais e maravilhas de um Deus que sempre disse para o seu povo: eu amo você, eu vou cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, Deus vai cuidar de você. Deus não te desamparou. Deus não vai te desamparar. Mas tire a sua confiança das coisas e coloque a sua confiança nele. Tire a sua confiança de si mesmo. Tem gente que em momento de crise diz assim: não, eu não vou me abalar, eu sou guerreiro, eu vou, na hora que passar tudo isso eu vou para cima, eu vou conquistar porque eu sou forte. Você vai conquistar porque Deus está contigo. Gideão, quando chamado por Deus para ser um juiz libertador, ele disse: ai de mim, quem sou eu? E Deus disse para ele: Gideão, eu sei que você não é ninguém, mas eu te escolhi, porque eu escolho aqueles que não são, para confundir os que são. E Gideão, é porque eu sou contigo, que tu ferirás os midianitas e vencerás. A Bíblia é uma história
de um Deus perfeito, agindo na vida de homens imperfeitos, de um Deus de amor, de um Deus bom, operando milagres na vida de pessoas sinceras. O que é que eu preciso, pastor, para viver um milagre? Você precisa ser sincero. Você precisa se colocar diante de Deus em sinceridade, se arrepender dos seus maus caminhos e alinhar o seu coração ao coração de Deus. Eu quero ler um milagre aqui no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Pega a sua Bíblia aí em casa e acompanhe essa leitura comigo. Se você tem a Bíblia no aplicativo do celular, do seu tablet, vamos ler juntos. É importante que você leia a palavra. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola àqueles que entravam no templo. Vendo Pedro e João, aquele homem pediu esmola para eles. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. Provavelmente esse aleijado queria um milagre, mas estava morrendo de vergonha da sua situação. Ele olhava para baixo. Eu não sei se alguém já pediu esmola para você, mas no mundo de hoje, com tanta indiferença e com tanta desigualdade social, principalmente no Brasil, se você sair na rua, você sempre encontra um mendigo, uma mãe. Hoje em dia é muito comum encontrar venezuelanos com cartazes com seus filhos, pedindo ajuda. Recentemente mesmo, num sinal, num farol, um venezuelano pedia esmola, mas ele não mostrava o rosto, ele colocava o cartaz acima do seu rosto, porque às vezes a nossa condição é tão difícil, é tão ruim, que a gente tem vergonha até de pedir ajuda. O apóstolo Pedro diz para aquele homem: olha para mim, deixa eu olhar nos teus olhos, olha nos meus olhos. Pedro já estava ministrando amor sobre a vida daquele homem. O apóstolo Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, e ele se compadeceu daquele aleijado, porque o aleijado manifestou a sua dor, a sua fraqueza, porque Deus ajuda quem é sincero, como eu disse. Então o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, provavelmente dinheiro, esmola. Só que esse aleijado, ele foi muito mais abençoado. Se Pedro desse uma moeda de prata para ele ia ficar feliz, doente ainda, aleijado ainda, mas pensando: a minha necessidade de hoje foi resolvida. Mas eu louvo a Deus, porque Ele não é um Deus que resolve somente a necessidade de hoje. Ele é um Deus que cura, que sara, que liberta e que provê por toda a eternidade para nós. Às vezes a gente vai até Jesus pedindo uma coisa que parece tão boba, e Deus nos dá algo muito maior. É isso que eu declaro sobre a tua vida, meu irmão. Você está pedindo um emprego, mais do que um emprego, Deus vai te dar vida abundante. Ele vai sarar as tuas feridas, Ele vai limpar as tuas feridas, curar as tuas dores, restaurar teu coração e a tua identidade.
e te levar para o teu lugar, para o teu propósito, e ativar a tua vida, para que você não seja apenas alguém que foi abençoado, mas que você possa ser uma bênção. Então, Pedro disse aquela frase clássica que todos nós conhecemos: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando ele pela mão direita, o ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto se pôs em pé e começou a andar. Entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem queria uma moeda e recebeu um milagre. Isso é tão poderoso, porque a nossa perspectiva é pequena demais, porque a gente pede para Deus o mínimo, porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas Deus não quer somente resolver os seus problemas, Deus quer restaurar seu coração, para que você nunca mais seja refém dos teus problemas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo disse: ei, eu setei muito, eu sei ter pouco, eu sei dormir bem, eu sei dormir mal, eu sei passar bem, sei passar mal, eu sei estar em qualquer condição, eu aprendi a estar em qualquer condição, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: para de colocar a condição do teu coração, as coisas exteriores. Esse ano, pastor, esse ano era o ano que eu estava fazendo planos de uma viagem internacional, esse ano é o ano que eu ia casar, esse ano é o ano que eu ia abrir uma empresa, esse ano era o ano do meu curso, esse ano era o ano daquilo, nada está dando certo para mim, e agora Deus me abandonou. Não, Deus continua no trono. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus, os pensamentos, são mais altos do que os seus. Deixa Deus guiar a tua vida. Às vezes você está pedindo dinheiro para Deus, e Deus tem muito mais para você. Deus quer te levantar e fazer de você um milagre para a sua geração. Pedro poderia ter tirado uma moedinha do bolso: toma aí, aleijado, tchau, deixa eu cultuar a Deus. Graças a Deus que Pedro estava liso naquele dia. Graças a Deus que Pedro não tinha uma moeda no bolso naquele dia. Esse aleijado agradeceu a Deus, porque Pedro não tinha dinheiro no bolso naquele dia. Quem sabe Pedro não estava indo ao templo pensando: uau, eu não tenho dinheiro hoje, eu não tenho nada hoje. E quando encontrou com aquele aleijado, Pedro entendeu o propósito. Eu não tenho dinheiro realmente, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. A Bíblia nos conta tantos milagres, igreja, tantos, inúmeros milagres. A própria palavra diz que se todos os milagres que Jesus realizou fossem escritos, não haveriam livros que coubessem. E o que é que nós podemos aprender com os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus, eles nos revelam principalmente 4 coisas: o poder de Deus acima de todos os outros poderes, a soberania de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E eu quero te ensinar 2 coisas nessa noite. A primeira delas, provavelmente você já saiba: você é um milagre. Eu não sei se você já percebeu que diariamente
Existem mulheres grávidas que abortam. Naturalmente perdem suas crianças, seus bebês. Nos 2, 3 primeiros meses de gestação. Eu mesmo já orei por mulheres que não conseguiam engravidar, porque todas as vezes que engravidavam, abortavam. Você já parou para pensar que nós não fomos abortados? Nós estamos aqui porque Deus sonhou conosco. Vamos fazer um negócio que eu estou com saudade? Olha para quem está do teu lado aí na tua casa e diz para ele assim, ó: você está aqui porque Deus sonhou com você. Saudade de fazer isso. Segundo, você pode realizar milagres. Tem gente que vive em busca de receber milagre, mas não é esse o maior propósito de Deus conosco. O maior propósito de Deus conosco é que nós sejamos canais de milagres. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Você entendeu o que Jesus falou? É poderoso isso aqui. Lendo isso hoje, minha fé foi ativada de novo. É por isso que Jesus não tinha medo da lepra. É por isso que Pedro não morreu de lepra. É por isso que o apóstolo Paulo não morreu de lepra, que era uma doença muito comum naquela época, tuberculose, tantas outras. Eu estive em Roma, numa das prisões que Pedro foi lançado por 2 anos. É um lugar horrível, um buraco, insalubre. Se eu ficasse ali 2 meses, eu acho que eu morria. É um lugar onde qualquer pessoa pega uma pneumonia e morre. Mas Paulo não morreu. Sabe por quê? Porque o que sustenta um cristão é o propósito de Deus. No lugar de estar morrendo de medo de coronavírus, nós deveríamos estar orando pelos enfermos. Eu sei que parece loucura, e realmente, a palavra de Deus é loucura para os homens. Mas Jesus nos deu a garantia de que sinais nos acompanhariam. E Ele diz quais são os sinais: expulsar demônios, falar em novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno mortal e não morrer. Jesus estava dizendo: vocês são imortais, até que o meu propósito se cumpra através da vida de vocês. Só tem medo de morrer quem está fora do propósito. Porque quem está no propósito está guardado. Quem está vivendo a vida que Deus chamou para viver, tem um teto poderoso e é a mão de Deus guardando a tua vida. Quem está vivendo debaixo da mão poderosa do Senhor, quem se coloca em obediência, quem se coloca em santidade, quem tem se doado pela causa, está guardado. Se beber veneno não morre, se for mordido por serpente como Paulo foi, não morrerá. Coronavírus
chega perto de quem tem propósito e morre. Porque Deus é soberano. Deus está no trono, acima de toda enfermidade. E a palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A pergunta importante dessa noite é: você está vivendo no propósito? Você está vivendo na presença de Deus? Ou você está sobrevivendo? Porque sobreviver não é viver. Por isso Jesus não disse: eu vim para que vocês sobrevivam, e sobrevivam em abundância. Não, é vida. Vida é maior do que sobrevivência. Nós temos promessas e precisamos nos levantar em fé e tomar posse das promessas de Deus para nós. Mas só vive provisão sobrenatural, só vive rompimento, poder, autoridade, graça, sinais, milagres, quem está debaixo do propósito. Romanos 8, 28, para a gente finalizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você quer estar guardado, irmão? Esteja debaixo do propósito de Deus. Tem um monte de gente sofrendo, eu sei. E a minha mensagem domingo passado foi sobre isso. Existe sofrimento na vida cristã. Isso é uma realidade. Tem um monte de gente perdendo um monte de coisa. Tem. Mas tem um povo que vai caminhar em provisão, milagres, sinais, mesmo em meio a tudo isso. E esse povo é o povo que anda em propósito, é o povo que anda na presença de Deus. Esse momento de coronavírus é a peneira de Deus sobre a nação brasileira. Deus está limpando o joio do meio do trigo. Você já viu quando o homem que busca ouro faz, quando ele acha uma pedra ou algo que tem algum brilho, e ele vai lavando e rodando aquele instrumento, para que todo o barro, toda a pedra vá indo embora, e cada vez vai ficando somente o ouro. É isso que Deus está fazendo conosco, refinando. Algumas pessoas disseram: eu estou preocupado com as igrejas, como é que vai ficar? Ei, quem cuida da igreja é Jesus, irmão. Eu não estou preocupado, estou em paz. Eu sei que ao final de tudo isso, nós sairemos mais fortes, maiores, mais prósperos, para voar em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas. Quem deve estar preocupado é quem está fora do propósito. Por isso meu convite para você é: alinha a tua vida com Deus nesses dias. Peça perdão a Deus nesses dias. Volta para o altar. Chora. Se arrepende dos seus maus caminhos. Confessa os teus pecados. E te coloca debaixo do propósito. Porque aonde há o propósito de Deus, há milagre, há provisão e há cuidado. Eu quero orar nessa noite, de maneira específica, por pessoas enfermas, pessoas doentes. Você que está nos assistindo agora, e você está doente, seja qual for a dor que você sente, qual for o diagnóstico que você recebeu, eu quero ministrar cura sobre a tua vida nessa noite. Há uma unção de cura nesse lugar, nessa noite. Há uma autorização de cura para os discípulos de Jesus. Nós acabamos de ler, e eu quero orar por você agora. Fica de pé aí na sala da sua casa. Se você puder, coloque a mão sobre a sua enfermidade, aonde está doendo, aonde você tem lutado.
Talvez seja uma luta na mente, pensamentos de acusação, pensamentos de reprovação, pensamentos de dor, pensamentos de suicídio, de morte, pensamentos de ansiedade, pensamentos de divórcio, pensamentos pornográficos, de vício. Coloca a mão sobre a tua mente. Se a tua luta hoje é na mente, seja onde for, coloca a sua mão agora. Nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos como igreja nessa noite para enviar toda e qualquer acusação do inimigo para a cruz de Cristo. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós tomamos posse nessa noite em nome de Jesus. A toda acusação, silencia toda acusação nessa noite, Senhor. Silencia toda dor na alma nessa noite, em nome de Jesus. A depressão, a síndrome do pânico, a todo e qualquer pensamento de morte, a todo problema de insônia, eu declaro a cura em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que está no hospital nos assistindo agora, seja o teu problema um câncer, coronavírus, ou seja o que for, eu libero uma palavra de cura sobre você, sobre os teus pulmões. Eu declaro que voltem à vida em nome de Jesus. Eu declaro saúde da ponta da tua cabeça ao dedo dos pés. Saúde, saúde, saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelos missionários ao redor do mundo que precisam de provisão e proteção. Cuida, Senhor, dos teus discípulos. Cuida, Senhor, dos teus missionários. Sustenta, Senhor, os pastores que estão no campo. Sustenta, Senhor, as pequenas igrejas, os pastores, Senhor, humildes do campo rural, os missionários que estão na China, os missionários que estão na Coreia do Norte, os missionários da África. Nós oramos, Pai, por um avivamento global em nome de Jesus. Sabemos que enfermidades, dores e perseguições sempre anunciam um grande mover, e nós tomamos posse, Senhor, sobre o Brasil de um avivamento. Continuamos crendo que 2020 é o ano do alinhamento. Continuamos crendo que no final de 2020 sairemos maiores, mais cheios de fé, mais saudáveis, mais prósperos, mais alinhados com a tua vontade, Senhor. E continuamos declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que está me assistindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou talvez esteja desviado, você se perdeu, mas como aquela mulher da dracma perdida, no capítulo 15 do livro de Lucas, você arrumou a casa esses dias, e você percebeu que perdeu alguns valores. Se você deseja voltar para Jesus, se você deseja um novo começo, se você deseja recomeçar com Jesus, ora comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu te confesso como meu Salvador. Eu quero, Senhor, viver um recomeço, e sim, ser vitorioso, através da tua vitória na cruz, e ser chamado também Filho de Deus, em nome de Jesus, amém. Se esse foi você, preencha aí o formulário do nosso link, tanto no YouTube quanto no Instagram, e diga: eu quero recomeçar com Jesus, eu quero servir a Deus, eu quero viver na presença de Deus, eu não quero mais uma vida de pecado, de hipocrisia, de falsidade. Eu quero viver na presença de Jesus. Seja bem-vindo à família. Que Deus te abençoe, e que você tenha uma semana poderosa, e que muito em breve nós possamos estar aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus. Amém.